Fala galera, meu nome é Bruno Oliveira, bem-vindos a mais um Papo de Torcedor. E hoje tenho a honra de receber aqui meu amigo Luiz Neves, do Anunciação Tricolor, meu amigo, meu parceiro, já queria trazer um tempo. Fala Luiz, beleza meu amigo? Fala, Bruno. Boa noite aí. E obrigado pelo convite mais uma vez. Nada, que isso, é de casa, irmão. Desde já queria agradecer a tua participação. Vamos falar um pouco aí sobre sua história tricolor, como é que começou aí, como é que o Fluminense entrou na vida do Luiz. E aí, como é que foi essa história? Desde quando nasceu? Como é que surgiu o Fluminense na tua vida? Desde a barriga da minha mãe, meu pai já tinha comprado pra mim uma roupinha. Meu avô, por parte de mãe, até tentou fazer eu virar flamenguista desde a época da barriga, mas não conseguiu, não. Meu pai pegou a camisa e jogou fora logo. Aí, desde então, tricolor, com 1 ano de idade, acho que foi em dia 28 ou 26 de agosto de 2001, se não me engano, no jogo contra o Santa Cruz. Eu fui pro jogo do Fluminense todo uniformizado, da cabeça aos pés, com 1 ano de idade, entrando em campo. Desde então, sou tricolor demais, não tem como. Vai além do campo já, a paixão. E em casa todo mundo tricolor? Não, mas meu pai, minha mãe e meu irmão são tricolores. Meu avô, por parte de pai, sim. Minha avó não acompanha muito, então não. E minha avó, por parte de mãe, ela não ela é indefinida, assim. Já foi botafoguense, aí não fala que é tricolor para não magoar meu tio, aí não fala que é flamenguista para magoar a gente, então ela gosta dos dois, ela torce para quem tá pro bem da gente, né? Então, Quer agradar quem tá perto, né? não, ela quer que a gente fique feliz, não importa. Aí a Fla-Flu ela torce pro empate, então ela quer Cara, sempre fazer a gente ficar feliz. é papel de vó, pô. Pô, exato. Vamos falar um pouquinho tua história, assim, né? Como é que começou a tua história nos estádios, assim? Quando que você começou aí? Como é que foi o sentimento da primeira ida num estádio? Qual foi o primeiro estádio que você frequentou? Você lembra? Cara, eu só frequentei 3 estádios na minha vida inteira. Foi o Maracanã, o Engenhão e São Januário. Foram os 3 estádios que eu fui. Eu nunca viajei. Pô, tenho até o sonho de ir fora do Rio ou até fora do Brasil pra ver o Fluminense, mas ainda não consegui ir. O primeiro estádio foi o Maracanã, eu não lembro a minha primeira reação, porque eu tinha 1 ano de idade, eu era muito pequeno. Não costumava ir tanto, eu ia um número considerável, mas não ia tanto aos jogos quando mais novo. Eu comecei mesmo aí quando eu fiz 16, 17 anos, que aí eu comecei a ir sozinho, mas antes minha mãe começou a me levar. Mas eu vou falar, a primeira vez que eu fui um jogo que eu lembro assim, pra mim o jogo mais marcante, os 2 jogos mais marcantes pra mim foram que eu fui em estádio, foi o Fluminense e Boca em 2008 e o Fluminense LDU em 2008, assim, foram os Foi do céu ao você inferno, vê, né? você vê ali aquela festa toda. Eu já tinha ido na final de 2005, entrando em campo, mas eu era muito pequeno, 5 anos, você não lembra muito das coisas. Fui a alguns jogos durante esse tempo, mas era criança, né? Então assim, você não. Não. Mas quando você vê aquela festa de 2008, tanto no Boca quanto na LDU, você fica encantado. Não tem como não gostar. Cara, aquela derrota da LDU doeu muito, eu acho que dói em todo mundo até hoje, né? Mas quem esteve lá naquele local, naquele dia, eu acho que presenciou a festa mais bonita da história do futebol, quiçá mundial. Se eu te falar que eu só lembro do início da festa e do final do jogo, eu não lembro nada que aconteceu durante o jogo. Nada, 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 nada. Dá um branco. Parece que teve uma na linha no tempo e cortaram. O minuto 1 e o minuto 90. Depois, Cara, antes disso e depois disso, eu sabia de tudo que aconteceu mesmo. Durante o jogo eu não lembro de nada. não, e sabe o que é engraçado? Que você tá falando isso, já teve uma outra pessoa que falou isso aqui também, e aconteceu a mesma coisa comigo, só que o meu não foi durante, o meu foi depois. Depois que acabou o jogo, eu fiquei tão desnorteado que eu não lembro. Eu não lembro para onde eu fui, eu não lembro se eu voltei para casa, eu não lembro se eu fui para casa de alguém, eu não lembro se eu vim dirigindo, eu não tenho ideia de como foi. Teve Não, um bizarro. apagão. Não, e também teve em 2009, né? Aquela final da Sul-Americana.
A Sul-Americana, eu lembro do final, porque eu tava naquela tribuna desportiva do Maracanã, que era vermelha, a arquibancada, as cadeiras. Pô, e tinha o equatoriano do meu lado. Os equatorianos do mesmo setor que eu. Porra, eu saí de lá com os caras comemorando. Então, assim, é muito estranho você tá no Maracanã, você vê o pessoal comemorando pela segunda vez em cima de você. É um bagulho. Mas eu falo, até Complicado, né? tava fazendo agora um negócio para um estágio, ele falou, perguntando sobre a minha paixão sobre futebol, e eu falo que a época de 2007 até 2012 foram fundamentais para eu ser o tricolor que eu sou hoje em dia. Porque foi 2007 com Copa do Brasil, 8 com Libertadores, 9 com aquela campanha nossa no Brasileiro de arrancada no final. Foi como um título aquilo, né? Escapando, final da Sul-Americana ao mesmo tempo. 2010 campeão brasileiro, 11 terceiro lugar brasileiro, 2012 campeão. Então, assim, foram anos que pro torcedor tricolor foram fantásticos, né? Mesmo com as derrotas, mesmo com o risco de rebaixamento, fez o torcedor sentir ser tricolor de verdade, fez o torcedor gostar, o torcedor ia ao estádio, apoiar o time. E depois disso, o time foi em queda livre, né? Eu até postei na minha Eu até postei na minha página sobre o Fluminense no período de 2009 até esse ano, que o período com o Fred era um, depois da saída do Fred era outro. Que quando o Fred saiu, a gente foi 2013, 2014, 2015, com o Fred ali ainda, a gente estava mais ou menos bem, disputando a Libertadores, meio de tabela, quase os G6. Aí 2016, quando ele saiu, ficou meio de tabela, 17 e 19, só brigando pelo rebaixamento até o final. Aí o primeiro ano que o cara volta é Libertadores. É o que eu falo, o espírito do cara a estrela, né, cara? A presença dele já contagia o elenco inteiro. Você vê que o elenco quer. Eu acho que isso passa muito por ele, pelo bastidor. E você tem outros fatores, né? Então, assim, e pra mim, lógico que eu não vou falar que é o maior ídolo da história do Fluminense, mas pra mim ele é o maior ídolo envolvendo o Fluminense. Porque eu não via se jogar, não vi o Washington. Pra gente que é mais jovem, né, cara, é complicado, porque a referência que. Eu, por exemplo, a referência que eu tenho foi quando eu me interessei pelo Fluminense, quando eu comecei, quando eu virei tricolor mesmo, foi a partir de 95, cara. A barriga do Renato me fez tricolor. Então, a minha referência de ídolos é dali. Né? Não adianta, eu sei que a importância que um Castilho tenha, não, né? Que vários jogadores que passaram. O cara cortou o dedo pra poder pra continuar agarrando o Fluminense, cara. Quer mais amor ao clube do que isso. Aí você tem o casal 20, Renato Gaúcho, aquele gol de barriga, o Fred. E eu falo, o Thiago Neves, ele só não é o maior ídolo da história do Fluminense. Porque não ganhou a Libertadores. 2008. Se ele ganha aquela Libertadores de 2008, fazendo 3 gols na final, sim. Pô, esquece, era o maior ídolo disparado, assim. A única dúvida que eu tenho sobre isso é se ele conseguiria passar o Fred, né? Porque o Fred, eu não sei, o Fred veio depois e o Fred construiu uma história absurda. Não, mas eu tenho essa dúvida. É o peso da primeira Libertadores, né? O cara fazendo 3 gols na final. E bem ou mal, ele ganhou o Brasileiro 2012 o brasileiro também, né? Então... Hoje era para ter um estátua, busto do Thiago Neves. Não, com certeza. Como a gente tem no Washington do Assis lá, era pra ter do Thiago Neves. Pô, 3 gols na final não é pra qualquer um. Acho que ele foi um dos únicos que fez isso. Acho que foi o único, pô. O único, né? E quase faz o quarto, né? Não. Cara, não gosto nem de lembrar dessa história. Daqui a pouco a gente começa a chorar aqui. Não, e aquela final, o roubo também foi disparado aquilo ali. Aí tu vê, eu nunca vi o cara conseguiu roubar. Olha isso, eu nunca tinha visto na história. O cara conseguiu roubar na disputa de pênalti. Se existisse o VAR, a gente era campeão da Libertadores hoje. Com certeza. E aquele pênalti no Washington lá, aquela absurdo, ridículo. Mas aí talvez a gente não teria sido rebaixado em 2009, se tivesse VAR. É verdade. Tem os prós e contras que tudo. Então vamos pensar só na parte boa. Vamos pensar só na parte boa. E a primeira lembrança que você tem de estádio? Foi, pra mim, a final de 2005 do Carioca contra o Volta Redonda. Na real, tem uma antes, que foi aquele, acho que do 4-1 do Fluminense sobre o Flamengo. Aquele golaço do Preto Casagrande.
Porque eu até lembro que eu lembro que eu fui num jogo do Fluminense e Flamengo, que foi 4x1, que um ex-ídolo do Flamengo fazia essa despedida. Se não me engano, era o Zinho, que tava fazendo essa despedida naquele jogo. Sim, era a despedida do Zinho. Aquele jogo eu não lembro muito do jogo em si, mas eu lembro do resultado, de mais ou menos. Mas pra mim, o mais marcante mesmo de primeiro foi quando eu entrei em campo em 2005 com os jogadores naquela final contra a Volta Redonda. Cara, e aquele time de 2005 era fantástico, né? Diego Souza. Você tinha o Diego Souza jogando muito. Você tinha, se não me engano, era Leandro. Era Leandro e Tuta na frente, Gabriel Alex, e acho que no Juan, banco. se não me engano, Alex Fidelinho no banco. Aquele time ali, cara, foi muito, muito gostoso de assistir. Arouca, né? Acho que Arouca era também. Antônio Carlos, Fernando Henrique. A gente ficou por 1 ponto em 5 rodadas, né? A Libertadores de 2005. É incrível isso, aquele final de ano ali foi uma parada assim surreal, cara. Aquele time merecia muito mais. Merecia muito mais aquele time ali. E a primeira lembrança que você tem de Fluminense, sem não estádio, de casa mesmo? De Fluminense, eu acho que de Fluminense mesmo foi essa, porque antes disso eu não lembro de muita coisa. Eu nasci em 2000, então assim, eu tinha 5 anos foi quando eu comecei a ter uma noção. É carioca, a gente ganha, é importante, mas a Copa do Brasil, pra mim ali, foi quando deu aquela noção, pô, Fluminense, sabe? Eu sou tricolor e vou nisso. Vou ser isso. Então. E tinha um tempo que a gente não ganhava um título nacional, né? Foi desde 84. Tinha tempo. Por mais que o Carioca ele tivesse um peso muito grande antigamente, então, por exemplo, o título de 95, ele é um dos mais lembrados, um dos mais importantes que a gente teve. Porque o 95 é um combo, né? Você tinha o Flamengo como um dos melhores times do Brasil melhor jogador do mundo. E se bobear do mundo, porque ele tinha um ataque fantástico. O time do Flamengo era fantástico. E a gente tinha um elenco, com todo respeito ao nosso elenco, era meio elenco ruim. E você ganhar do Flamengo com aquele negócio de expulsão, com um gol de barriga do Renato Gaúcho do jeito que foi. Tem na súmula do Ailton, né, que tá no clube até hoje, mas foi do Renato. Assim, aquele ali é porque foi contra o seu maior rival, com um elenco completamente diferente. Um elenco, um era 8, o outro era 80, né? Você ganhar 3-2 do jeito que foi, então, do que era na época o Carioca, né, para as pessoas, então. Sim. Foi um título muito importante também, né? E era uma época tão boa porque o Carioca, o peso do Carioca, porque cada time grande tinha o seu craque, né? Você tinha um Túlio no Botafogo. Naquela época foi esse, por aí, foi esse de 7x1 do Botafogo. Foi um pouquinho antes. Foi 93 ou 94. Acho que foi um pouquinho antes de 95. Você ganha de 7x1 do seu rival, cara. Quando que vai acontecer isso de novo? Início da década de 90, se eu não me engano. Então a gente assistia o Carioca e às vezes torcia até mais do que como outros títulos, né? E a gente teve chance de ganhar aquele Brasileiro de 95. Pô, aquilo ali me deixa triste até hoje também. Porque a gente fez um jogo fantástico contra o Santos aqui, ganhamos. E aí, lá em São Paulo, se eu não me engano, a gente foi também roubado pela arbitragem, não foi? Teve algo assim? Normal e Giovani jogou o melhor jogo da vida dele. Então... Você imagina, a gente com aquele elenco de 95 ser campeão brasileiro. Se chega, o Botafogo era favorito, pra mim. O Botafogo acho que tinha um time melhor. Mas é clássico, né? É clássico. Tudo podia acontecer ali. Até hoje, cara, se não me engano, foi a entrevista que o Luciano deu quando ele tava no Fluminense. Futebol é 11 contra 11. Não tem isso. Foi naquele Fla-Flu que 1-0. Que ele fez o gol no final. É 11 contra 11, meu amigo. Não tem como. Lógico, você tem não é medo, mas você sabe qual é o time do Flamengo. Você sabe a qualidade que os caras têm, mas você vai sempre acreditar no seu time. A própria vitória nossa, cara. Agora. Caraca, aquela final de Campeonato Carioca desse ano. Desse ano não, né? Do ano passado, que é dessa temporada. Você ganha a Taça Rio. Bem ou mal, foi empate, mas jogando o que a gente jogou. A final do Carioca, a gente deu um trabalho pro Flamengo que ninguém esperava. Porque até então eles estavam amassando todo mundo, né? Não, e a gente chegou e fez o jogo de... eu não vou falar igual pra igual, porque fica feio, mas a gente fez um jogo de Fluminense. E a gente ganhou, cara, o jogo do Brasileiro. A gente foi amassado no primeiro tempo, amassado pelo Flamengo no primeiro tempo.
Segundo tempo virou a chavinha e foi pra cima dos caras, ganhando. Lógico, contou com a sorte do Felipe Luiz entregar aquela bola pra gente, mas cara, a gente jogou muito mais que o Flamengo. Como a gente tinha jogado. Mas aí se for pensar por esse lado, né? Então eles contaram com a sorte no jogo do primeiro turno, porque o Muriel deu 2 gols. Óbvio, não, mas foi sorte. Porra, o Muriel ele entregou 2 gols pros A caras. falha faz parte do jogo, Como né? a gente aproveitou. Como aquele jogo do primeiro turno. Foi o primeiro turno do Carioca lá, aquele 3-2, que eles abrem 3-0 logo rápido. A gente faz 2 gols, faz mais 2 anulados. Deu um pênalti não marcado no Pacheco que o Gustavo Henrique acho que gostou da nossa camisa e queria levar pra casa. E a gente podia ter ganho também. Então, assim, a mídia tenta apagar o Fluminense, mas não consegue. Eu ficava puto porque, cara, você via o Fluminense em sexto, sétimo, os caras falavam G5. Quando tava em 7, G6. Se a gente tá em quinto, eles vão falar G4. Eles não falam Fluminense. Teve um que pra mim foi emblemático. Eu não lembro agora, não me recordo agora qual foi a emissora. Só sei que foi algo, acho que probabilidade de título, ou Libertadores, alguma coisa assim. O Santos estava atrás da gente. Eles colocaram todos os postulantes ao título, pularam a gente e botaram o Santos. A gente não entrou. Cara, a mídia não acredita na gente. Você vê o cara da Fox lá, teve, acho que foi uma semifinal de Carioca, acho que era o Abel ainda, que a gente empata com o Flamengo no Engenhão e passa pra final. Não sei se foi final de Carioca, semifinal de Carioca ou se foi semifinal de turno. Mas a gente empata com o Flamengo, passa pra final e os caras fazem o programa no dia seguinte com a camisa do Fluminense. Derrota do Flamengo. Eu lembro. Os caras tinham apostado, então assim, eles apostam. A Fox, cara, a Fox eu não perco nem meu tempo. Direto. Cara. É direto eles passando vergonha, cara. Não é nem só com o Fluminense. Eles menosprezam demais os times. Eles só apoiam o Flamengo e o Corinthians. O resto, meu amigo. A ESPN hoje é ruim, mas a Fox é insuperável. Não, e agora a ESPN e Fox é a mesma coisa, né? Então você vê sim, que é o mesmo grupo. Estão indo pelo caminho. Insuperável. Não, sim. E você vê alguns comentaristas, ou narradores mesmo, que eram bons e entraram na Globo mudando a cabeça. Cara, eu acho assim. Você pega o Vilani do início da Globo, você pega o Vilani de agora. Era o que eu mais gostava. É outra pessoa, cara. É outra pessoa. Ele não esconde às vezes o que ele tá falando. O PVC se perde às vezes. O Pedrinho, que tava bom, tá começando a se perder em algumas coisas. O Roger nem se fala. O Roger é meu amigo. Não, o Roger. O Ganso pode fazer pode fazer jogo de Messi que ele vai falar que o Ganso errou. Eu acho que o enterro, né, da mídia, para mim, porque morta já tava, né? Faltava enterrar. O enterro da mídia, para mim, foi aquele lance do Ganso, que eles criticaram o Ganso se o Ganso não tinha jogado. Foi a ESPN. Aquilo ali foi o enterro. Cara, o que eu fico puto não só com a mídia, mas com os próprios torcedores do Fluminense é que o Ganso faz uma partida ruim e o pessoal cai em cima. O Nenê tava fazendo 15 jogos ruins e ninguém caía em cima do Nenê. O Nenê tinha sequência com 15 jogos ruins e o Ganso não tinha sequência por um jogo ruim. O Ganso fez uma partida perfeita lá na Ilha do Retiro contra o Sport, fez uma partida perfeita com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e ninguém fala. Aí você vê, não tô tirando o mérito do Nenê de agora não, mas o Nenê tá jogando hoje num time que eu queria que o Ganso estivesse jogando. Com 2 volantes de mobilidade, com qualidade, com 2 caras bons na ponta, com o Fred na frente. Cara, tá com que destacar o Ganso nesse meio, vai dar certo também. Eu debato muito sobre isso, né? Porque as pessoas falam, mas o Ganso é banco, tem que se desfazer. Eu falo, gente, olha só, é concorrência. Certo? Ano passado, o Ganso era o titular e o Nenê era banco. Então, e o Nenê só é titular hoje porque o Ganso quis se preparar mais no Carioca. Se o Ganso começasse a temporada, o Nenê não seria titular. Então, assim, se pensar por essa lógica, o Nenê hoje não era pra estar no clube. Porque ele foi banco ano passado, pô. Entendeu? Então, assim, tudo bem, eu entendo que talvez pelo que entregue, pelo que produza, o salário é muito alto, né? Mas você não pode abrir mão de ter um cara com a qualidade do Ganso hoje. Exato. Mas eu acho que entra muito aquele lance da perseguição, né, cara? Cara, a torcida queria ver o Fred. Eu vi torcedor falando que o Cardoso era mais útil que o Fred uma época aí do campeonato. Pô, cara, é o ídolo do Fluminense, vai menosprezar o cara. Ele ganha 400 mil, não tá fazendo nada. Só você vê o que o Fred entrega em campo é algo absurdo. Ele não faz gol, mas ele tá correndo,
Ele vai pra um lado, vai pro outro, ele arma a jogada. Assim, a torcida do Fluminense é muito chata em determinados aspectos. É muito chata, muito. Eles criticam por criticar. Quando eles verem que uma pessoa tá criticando, a maioria tá criticando, eles vão atrás disso pra ganhar engajamento. Onde já se viu isso, mano? Pô, não pode bater em jogador, não. Aí você vê, quando o Elton Silva deu aquela entrevista falando que aquela entrevista que comoveu todo mundo, o pessoal, nossa, vamos controlar. Foram pro lado dele. 2 jogos depois estavam querendo bater nos outros jogadores. Qual é a lógica? Sensibiliza por um momento e depois quer fazer a mesma coisa de novo. Uma coisa é você chegar na sua rede social e criticar o jogador. Outra coisa é como estavam fazendo com o Pacheco. O Pacheco teve que trancar o Instagram dele de comentário, limitar, porque as pessoas estavam indo criticar o cara por aquele gol perdido contra o Atlético Mineiro. Pô, cara. Cara, mas eu vou te falar, isso hoje é não é exclusividade do Fluminense, né? Não, o brasileiro, o ser humano, ele tá idiota. Óbvio. Né? Então, o que te leva a perder tempo de ir na rede social do jogador não criticar? Crítica é normal. Né? Eu acho ainda mais você sendo vidraça como jogador de futebol é. A crítica ela é normal e você tem que estar preparado para aquilo ali. Agora, quando você vai lá para ofender, para xingar, porra, amigo. Não, e assim, é o que eu falo. O Roger, ele parece que não é tricolor. Ele não é que não é tricolor, mas parece que ele não jogou no Fluminense. Ele parece que ele odeia o Ganso. É porque falam muito que o Roger é flamenguista, né? Não, mas cara, pode ser flamenguista, mas ele jogou no Fluminense. Sabe? Ele. Eu acho que o principal de tudo, Luiz, tá na mídia, irmão. Quando você tá na mídia, é o seu trabalho. Você tem um mínimo de obrigação ali de acompanhar aquilo ali, de saber o que você tá falando e não a mídia, se pautar pelo rosto. Eles não acompanham o Fluminense. O Nenê tá jogando muito, importante. Agora tá, mas eles falavam isso quando o Nenê vinha de 5, 6 jogos ruins, horrorosos. Eu ficava assim, caraca, calma aí. O Nenê, porra, calma. Tá alguma coisa errada aí, né? Mas vamos botar o ponto nos is, né? O Nenê ele jogou, acho que 4 ou 5 jogos muito bons. O último jogo do Nenê voltou a ser o Nenê do início do campeonato. Cara, o Nenê ele começou a jogar muito, muito, muito. Se eu não me engano, foi contra o Bahia. Tem uns 3, 4 jogos, isso. Foi contra o Bahia. Foi até junto com o Egídio. Foi o momento que o Nenê cresceu de produção, o Egídio também cresceu. Foi quando mudaram o meio campo. Quando acho que o Martinelli entrou. Fora. Foi quando o Michel ficou fora, que o Nenê voltou. Não fez um jogo tão bom, mas pô, depois que o Martinelli e o Iago entraram junto com ele, cresceram demais ele. Porque são 2 volantes rápidos que não tiram meio que a obrigatoriedade dele de fazer marcação. E outra, saiu da ponta, né? Ficou mais livre para jogar. Porque não dá ponta. Tá certo que ele nunca foi armador, né? Ele sempre foi um ponta esquerda. Não, e é outra coisa que eu não entendo. Eles querem comparar o Ganso com o Nenê. São completamente diferentes. Não existe isso. Aí é o que eu falo, é a polarização, cara. A perseguição que entrou não faz sentido. Se você quer comparar o Ganso com alguém hoje, o único jogador que eu acho que você pode tentar comparar ali, talvez, seria com o Miguel e talvez com o Michel Araújo. Que são jogadores mais ou menos são 2 meio atacantes. São 2 meio atacantes. O Michel jogou de ponta, o Michel Araújo de ponta. O Ganso. O Ganso é um organizador, cara. É um 8 hoje pra mim. Cara, ano passado ele jogou de segundo volante praticamente pelo Fluminense. Era o Danielzinho armando, ele ajudando o Alan. O Alan e o Yuri de primeiro volante. Você vê, cara, o Ganso ano passado, muita gente não vê, mas ele foi um dos jogadores mais importantes do elenco do Fluminense, junto com o Caio Henrique. O Ganso foi líder de desarmes, foi o jogador que mais criou chances para gol, mas aí a culpa não é dele que o cara não faz gol. É isso. Eu acho que às vezes os números cegam. Né? O número ele diz tudo, mas os números às vezes cegam. Porque se você fosse pautar pelo número, quantas assistências o Ganso deu ano passado? Acho que 1, 2. Mas quantos passes para finalização ele deu? Cara, eu lembro de alguns passes, ele deixava os caras na cara do gol. Os caras chegavam e perdiam. Não é nem o Ganso agora, mas eu lembro de um lance do Luciano contra o Botafogo, que ele tem o Pedro livre no meio da área e ele tenta chutar pro gol, em vez de tocar. Quantos pontos a gente não perdeu por erro de atacante? O cara deixar na cara do gol. Porra,
É absurdo o que fazem com o Ganso. Lógico, ele tá longe do que se esperavam dele de ser do Fluminense. Mas não é esse jogador horroroso que os torcedores estão pintando. Nunca foi, né? A Aí parte você física vê. dele hoje compromete, mas nunca foi isso. E aí você vê, se você for por número, o Egídio é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Por número. Uhum. Ele começou bem o ano, aí teve a parada, voltou mal demais. Ficou no banco pro Danilo, que começou bem, depois caiu o nível. E agora o Egídio com tudo. Pô, eu vou falar. O Egídio tem jogado muito. Sim, pô. Ele cresceu junto quando o Nenê começou a crescer também. Não, e o time cresceu com a entrada deles. Mas aí é isso que a gente sempre comenta. Você pegar jogador individual é complicado, porque se você fala, o Egídio tá jogando muito. Vamos analisar, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Por que o Egídio tá jogando muito? Né? Porque tem um sistema definido. Tem um sistema definido, tem uma composição ali do Lucas Claro pela esquerda. A entrada do Luca ajudou demais, porque o Luca faz muita recomposição defensiva. Mas aí eu bato na tecla do Luca é o seguinte: o Luca, ele é bom defensivamente, mas tá pecando um pouco no ataque. Ofensivo tá. Ofensivo. Aí que eu falo, pelo que ele recebe, ele não entrega ele não entrega nada pelo que ele recebe. A gente tem que achar um jogador que faça minimamente bem a defesa e faça bem o ataque. O Luca, não tô falando pra... O Luca, pra mim, hoje não seria titular no Fluminense. Eu botaria até o Michel Araújo no lugar dele. Mas o Luca tá sendo importante, não tem como mexer. Cara, é muito... assim, o futebol, ele é muito além de nomes, tá? Exato. O futebol, ele é muito... Ele é um conjunto. Então, às vezes, tem um jogador que ele pode não aparecer muito pra torcida. Eu não tô defendendo o Luca, até porque eu não acho que o Luca seria hoje jogador pro Fluminense. Talvez aquele Luca lá atrás do Corinthians, eu aceitaria. Não, o Luca de hoje, 10 anos depois, não. Eu acho que ganha muito. Eu não fui nem contra, nem a favor da contratação dele. Eu queria esperar o jogador, porque eu vi bom momento dele aqui. Pô. O cara tava anos lá fora na Arábia, no mundo Eu árabe. acho que assim, lógico, não tô falando pra mandar embora, mas dá pra dar mais chance pra ele esse ano. Porque ele tem nem menos de 6 meses no Fluminense, se não me engano. Nem sei direito quanto tempo ele tem. Ele fazendo, não pré-temporada, né? Que esse ano a temporada não vai ter mais. Com mais tempo com o time, treinando. Talvez ele renda algo muito melhor do que ele tá rendendo agora. Mas você vê, o Fluminense agora, ele tem um sistema definido. Pô, a evolução do Calegari na lateral direita. A dupla de zaga aqui pra mim, pô, perfeita. Nino e Lucas Claro. O Egídio crescendo demais. A dupla de volantes, Iago e Martinelli. Aí você vê quanto tempo que a gente perdeu. Sim. Apostando no Yuri. Yuri. Eu sei que você é defensor do Hudson, eu sei que você gosta do mas, Hudson. Assim, a questão pra mim não era nem o Hudson, era tentarem botar o Hudson com o Yuri. Deixando o Hudson pra ir para o ataque. Aí que tem momentos que é muito melhor você ter o Hudson no time titular do que o Martinelli, dependendo do jogo. Por exemplo, quando você vê que está perdendo no meio de campo, você precisa de alguém mais de pegada no meio de campo, você vai tirar o Martinelli, você põe um volante mais volante ali para segurar. Mas hoje, cara, o Martinelli é o único jogador com a característica no elenco do Fluminense. Você não tem outro. E outra coisa boa dos últimos jogos é que você vê que o Yuri perdeu espaço pro André também. Sim. Ele não entra mais, entra o André. É um bom indicativo, né, pra temporada que tá chegando. Aí você vai ver. O Martinelli não joga no próximo jogo. Mesmo com condições, eu não botaria o garoto pra jogar. É risco de você perder o jogador pra próxima temporada. Eu não iria de Hudson. Ele tá no elenco ainda, tá. Mas no dia seguinte do jogo ele já não é mais jogador do Fluminense. Mas então, a gente sabe que é ele que vem, né? Não, ele que vai entrar, mas eu iria com o André. André e Iago. Que é o jogador que mais se assemelha ao que o Martinelli faz. Não, e outra, quando o Martinelli entra, o Iago ele perde um pouquinho. Um pouquinho não, o Iago perde muito aquela função ofensiva que ele tinha. Porque ele começa a fazer mais a proteção junto com o Martinelli. Não é que ele perde, ele deixa de ser o único que fazia aquilo. Ele divide muito com o Martinelli. Você vê que às vezes são o Martinelli de primeiro, às vezes o Iago de primeiro. Então você tem dois jogadores que fazem as mesmas funções em campo. Então uma hora é um, outra hora é outro. E pra mim hoje o que tem mais semelhança à característica dele, que tá falando no elenco, é o André. Lógico, você tem o Wallace na Sub-20, tem o Edinho. Cara, é a posição hoje, pra mim, mais forte do Fluminense. É a volância. Porque você tem volantes bons que chegam para ser titular do 17 ao profissional. Você tem o Metinho,
O Cara, tem o Alexandre, Netinho, o Alexander, tem o John Everson, tem John o Everson, Edinho, que joga Natan, muito o também. Alan, Natan, o Alan é craque. O próprio Magela, Magela. eu não sei nem se vai ficar, cara, pra ser Não, sincero. mas eu tô falando, tá no elenco e jogou no Ah, Sub-23, sim. jogou até bem Sim. no Sub-23. O John Everson, primeiro volante, porra, eu gostei dos jogos que eu vi no Sim, Sub-23 dele. E assim, não é defendendo o Sub-23, mas o Sub-23 deu rodagem pro Martinelli. Deu rodagem pro, bem ou mal, pro André. O Luiz Henrique jogou muito pouco no Sub-23, não vou falar que ele deu rodagem. Mas deu rodagem, deu casca mais pro John Kennedy, pro Samuel. Cara, mas olha só, o problema, até o meu ponto de vista, né? O problema A não questão é da o contratação. projeto. Exatamente. O problema não é o projeto. Eu acho que é uma boa. Eu também acho que é uma boa, porque às vezes você tem esse. É muito jogador. Como é que você vai deixar esses jogadores? Tem muito jogador que já estourou o sub-20, mas que não tem como ir pro Você vê profissional. agora, a gente citou, eu acho que 7 ou 8 volantes. Sim. Só que, Todos eles óbvio, com capacidade. alguns têm idade de sub-20 ainda, mas são 7, 8 volantes que já podiam estar no profissional, mas você não tem onde botar todo mundo. E você não tem como botar, assim, a torcida do Fluminense fala, se mesclar os jogadores do sub-20 com o sub-17 da liga. Cara, você precisa de jogador experiente. Não é assim, não é Pelo assim. menos um por setor. Você tem um jogador experiente no ataque, que é o Fred, um jogador experiente no meio, que é o Nenê, e na defesa você tem meio mal o experiente mesmo, é o Egídio. Sim. O Lucas Claro tem 29 anos, tal. O Nene é garoto, Mas nem tanto. Calegari é garoto. Então, E ainda tem um Calegari pra volância também. Não, e hoje o Samuel Xavier, nessa segunda-feira, chegou no Rio de Janeiro, né? Tá no Rio já. Uhum. Eu recebi de um amigo meu uma foto dele no shopping, no Barra Shopping. E pra mim, o Samuel Xavier. Quando começou esse negócio dele ser contratado, eu já falei pra mim, achei que ele seria titular. Mas com a evolução do Calegari, não tem como tirar o Calegari da lateral direita no momento. Mas você ganha uma boa opção no banco, né? Porque hoje em dia você tem Julião. Eu ainda sou a favor de repente, testar o Samuel na lado direita e jogar o Calegari pra volância. Eu acho que Mas ele tem muito a fazer ali. Um ponto positivo da contratação do Samuel Xavier é justamente isso. Você perde o Martinelli, por exemplo. No próximo jogo a gente não tem Martinelli. Você traz o Samuel Xavier para a lateral direita e leva o Calegari pro meio. Você não vai botar o Calegari exclusivamente de meio. Ele é lateral direito, mas podendo fazer. Por exemplo, o Gabriel Menino faz no Palmeiras. Exatamente. Seria Lateral e volante. né? Seria o contrário, né? Porque o Gabriel Menino é mais meio campo lá do que lateral direito. Sim. Aqui não, o Calegari seria mais lateral direito do que meio campo, mas poderia jogar nessa função. E você vê, cara, a composição de elenco que eu falo, eu sempre penso da seguinte maneira: 60% base, tá? 60% base, 20% jogadores para compor elenco. O que são jogadores para compor elenco? Apostas. Paulista. Assim, eu acho assim, a gente tentou o Caio Paulista, né? Não deu certo. O Caio Paulista não deu certo, para mim. Tem muita gente que pede renovação. Para mim não deu certo. Eu peço muito pelo mercado. Eu não vejo muito jogadores que chegam para compor elenco melhores que ele. Mas aí que tá. São apostas, assim como, por exemplo, o Caio Henrique. O Caio Henrique foi uma aposta que chegou e deu certo. O Nino foi uma aposta que chegou e deu certo. O Dodi foi uma aposta que demorou a dar certo. O Alan. Exatamente. Então, assim. Mas o Alan, eu tenho uma curiosidade do Alan, é que não foi o scout do Fluminense que foi atrás, tá? Depois eu te falo mais ou menos como aconteceu, mas não foi mérito do nosso scout. O Caio Henrique foi, mas o Alan não foi. Tem muita coisa aí, cara. Então, assim, a minha composição seria essa. E 20% restante de jogadores que venham para decidir. Né? 60 base, 20 aposta e 20 para decidir. Então, meu amigo, é você trazer... Eu sempre cito o exemplo do Everton Ribeiro. Quando chegou no Flamengo, ganhava 500 mil. O Arrascaeta chegou no Flamengo ganhando 500 mil. Tá certo que a gente não está considerando valores da transação. Não, né? O Everton Ribeiro veio de graça, eu acho. O Botafogo, por exemplo, agora, o Botafogo ele acabou de fechar com o Ronald. Cara, o Ronald, pra mim, ele é um jogador idêntico ao Soteldo, do Ronald do Botafogo de Ribeirão Preto, Série B. Tá. Ele é um baixinho, o estilo de jogo dele é o Soteldo. Entende? Mas você vê, se viesse o Fluminense um jogador chamado Ronald do Botafogo de São Paulo, o que a torcida ia falar?
Não, é complicado, complicado. A Mas gente é que eu sabe falo, a questão do Caio Paulista, a questão também do Caio Paulista da renovação é pelo único nome ventilado para a ponta do Fluminense foi o Queco do Goiás. Graças a Deus ele já fechou com o Guarani do Paraguai. Não tem chance de vir para cá. Aí você vê, entre um jogador de 28 anos que nunca mostrou nada de bom no futebol pro Caio Paulista, que tem 22, eu prefiro ficar com o Caio Paulista. Mas bem ou mal, tem na base do Fluminense jogadores que podem suprir essa ausência. Nossa, o Gabriel Teixeira, cara. Essa posição é outra, além da volância é outra, pra mim que na base você tem muito Mas mesmo assim, eu ainda acho que a gente precisa trazer um jogador. Sim. O experiente, né? Um cara pra vir pra titular, que seria o que o Luca veio. Ponta você tem o Luca, Luiz Henrique, o Michel, Luca, Luiz Henrique, Michel, Pacheco. E o Caio. São os 4 que vão ficar. Não, os 4 que vão ficar no Fluminense. Sim. O Marcos Paulo, Elton Silva e Caio, os 3 devem sair. Os dois primeiros já são certos de sair e o Caio ainda é incógnita. Mas tem o John Kennedy que pode jogar pela ponta, na função do Luca. Você tem o Gabriel Teixeira, o Matheus Martins. Eu não falo do Kaique, porque pra mim o Kaique ainda precisa do sub-20. Mas provavelmente ele jogar no profissional por causa da venda dele. Sim. Então, mas porque pra mim o Kaique não tá pronto ainda. O Matheus Martins tá mais pronto que ele. Ao meu ver. Eu, inclusive, eu acho o Matheus Martins mais jogador que o Kaique. Mas isso aí é pra depois. Eu falo também. Só você ver os jogos decisivos do sub-17. É sempre o cara que pega a bola e bota embaixo do braço. Né? Então vamos lá. Sentiu o sub-20, o Kaique sentiu o sub-20 e o Matheus Martins não. E assim, voltando àquele negócio que você estava falando no início sobre a minha paixão do Fluminense, eu acho que o Fred foi um dos caras que fez o torcedor sentiu que ia ser Fluminense de verdade novamente. A volta do Fred, acho que não só eu, mas muita gente chorou e ficou emocionada. Cara, você acompanhava o Fred 24 horas por dia na rede social pra saber onde ele estava. Cara, eu acho que todo mundo. O anúncio do Fred, você não esperava. Óbvio que tá desde o início do ano, desde o início de 2020 falando o Fred vai voltar, Só que você não esperava, você não tinha mais aquela certeza. E quando veio o anúncio do Fred, você, aquela sensação de... Cara, o seu ídolo voltou, ele voltando de bicicleta, indo pra Laranjeiras. A gente abria as redes sociais todo dia pra tipo, já fechou? Não, e aquela live que eles fizeram logo depois do anúncio dele, logo depois do jogo do Tetra lá em 2012, na Globo, depois teve a live na Flu TV. Cara, eu chorei, mano. Eu chorei nesse dia da live, chorei no dia que ele chegou em Laranjeiras, porque você ali quem caiu a ficha, você tinha o Fred com a camisa do Fluminense, Laranjeiras, posando com as taças do Brasileiro. Eu acho que ali fez o torcedor se sentir Fluminense de novo. E eu falo, hoje o seu maior ídolo do Fluminense? Hoje não. É o seu maior ídolo do Fluminense? Meu, sim. Não só do Fluminense, como do futebol. Lógico, eu gosto do Neymar, do Messi, mas não fizeram nada pra mim, sabe? E o Fred fez eu me sentir feliz com o Fluminense. Eu falo, que eu falei no nosso programa de estágio que eu tava concorrendo, eles falaram quem é seu ídolo no esporte e como sua paixão do futebol. E eu falo que o Fred me fez gostar muito do Fluminense do futebol. Porque ele mostrou que é ser líder, mostrou que é amar o clube, que é vestir realmente a camisa do Fluminense. Cara, e agora a gente voltou pra Libertadores. Foi quando eu vi a foto da Libertadores postando o Fluminense na Libertadores 2021. Cara, não tem como o olho não encher de lágrimas, não tem como se sentir. Não sentir vontade de chorar. Cara, você espera isso há 8 anos. Depois de 3 anos seguidos de ladeira abaixo, você não tem como não ficar feliz com isso. E uma temporada que ninguém esperava nada do Fluminense, né? Pois é. Nem os próprios torcedores. Dos times, né? A gente fiz algumas perguntas sobre os times do Fluminense. Dos times que você já viu, qual foi o melhor para você? Eu vou 2 perguntas em uma. O melhor e o mais marcante. O melhor... Cara, eu fico sempre entre 2008 e 2012. De nomes. Porque, cara, em 2008 você tinha o Conca jogando muito, o Thiago Neves, o Washington, Dodô, Thiago Silva, Júnior César, Gabriel. Em 2012 você tinha Deco, Thiago Neves, Fred, Cavalieri, Belmal, Gunn e André Eusébio, que... Então, assim... aí entra o esquema, né? Mais uma vez. Foram 2 anos seguidos, né? Nas 2 conquistas, se não me engano, a melhor zaga, a zaga menos vazada.
O 2010 eu não gostava muito do time, não. Vou ser sincero com você. Eu achava nada demais o elenco do Fluminense. Não tinha nada demais, assim. Ali a gente tinha um Conca, né, cara? Um Conca que Tinha um botou Conca, título ali. tinha um técnico, né? Que a gente sempre fala. Muricy. O bom time começa do técnico. Sim. Você tinha o Muricy. Sem o Muricy a gente não levava aquele campeonato. Eu falo, é o que eu falei, eu acho que a época mais marcante pra mim foi de 2007 e 2012. Mas os melhores times pra mim foram de 2008, da Libertadores, ou de 2012. Cara, pior que eu concordo contigo e eu acrescentaria o de, como eu te falei no início, eu acrescentaria o de 2005. Eu adorava aquele time de 2005. Ah, não, sim, é porque eu não vi muito, mas pra mim os mais marcantes, os melhores, e pra mim eu acho que os mais marcantes, né? Porque um levou o time pra final da Libertadores e o outro conquistou o Tetra, daquela maneira fantástica que foi. Eu poderia botar o de marcante em 2009, pela trajetória que foi. Mas ali eu falo muito mais do Fred, do Conca e do Cuca. Foram Isso os que eu ia caras falar. ali que fizeram. E a Como torcida, a né? gente citou o Muricy, a gente não podia deixar de citar o Cuca. O Cuca foi campeão brasileiro daquele ano. Aquilo foi um título. E você vê, são 4 técnicos que tiveram nessa sequência que foram importantes pra gente. O Renato em 2007 e 2008, o Cuca em 2009, que foi a base do time de 2010, o Muricy 10 e o Abel 11 e 12. São os 4 técnicos que fizeram o Fluminense nesse período. Então, assim, mas aí você vê, o 2008 era uma composição de elenco com treinador, 7 e 8, na verdade. 2009 foi o Cuca, com os 2 jogadores que eu citei, o Conca e o Fred, e a garotada. O Muricy e o Conca em 2010. E em 2012, o time, que era um time muito bom e tinha banco, e o Abel. Você tinha no banco o Sobis, Wagner, Belmal Jean, que revezava com o Diguinho. Carleto, bem ou mal, né? Que era até razoável, junto com Carlinhos. Você tinha um elenco bom no Fluminense. Não tem como não tem como falar aquilo. A zaga, pô, Leandro Eusébio Gum, a dupla mais improvável de ganhadores brasileiros, né? Sendo a melhor defesa. Você tinha o Deco, cara. Você vê o Deco jogando. O Deco foi um dos melhores jogadores que eu vi passando pelo Fluminense. Mesmo tendo jogado pouco. Não, e eu falo, um jogador, eu vou falar que é mais por causa da infância. Um dos jogadores que eu mais gostei de ver vestir na camisa do Fluminense pode ter sido por 2, 3 jogos. Foi o Ronaldinho Gaúcho. Quando você imaginou que o Ronaldinho Gaúcho fosse vestir a camisa do Fluminense? Verdade. O cara, pena que não deu liga, né? Eu lembro do jogo que ele foi apresentado, que foi Fluminense e Vasco. Era 90% do Maracanã Fluminense. A gente brigando por liderança. A gente perde aquele jogo pro Vasco, mas só de você ter o Ronaldinho no Fluminense, ainda mais ter pego ele do rival, né? Que o Vasco queria ele na época. Você ter o Ronaldinho no time é algo extraordinário. Só pela representatividade do que é o Ronaldinho. Aí tu vê, né? Eu acho que isso é algo que faz falta hoje em dia. Como foi o Ronaldinho, como foi a vinda do Deco, cara. A vinda do Deco aquela vinda inesperada, né? E você trouxe um jogador que, de certa forma, ainda estava no alto ainda, no Chelsea. Sim. Então, eu acho que isso... algo que me chama muita atenção, o Fluminense, ele parece que ele não se preocupa com os jovens torcedores. O Fluminense, ele não tem um plano de captação de torcedor mirim. Né? Hoje, então, principalmente... Hoje era pra gente estar fazendo alguma coisa. Hoje não. Hoje que eu digo é eu acho que o Ganso foi uma tentativa disso, bem ou mal. Porque é um cara que marcou uma geração nova junto com o Neymar naquele Santos. Mas não rendeu o esperado, mas, cara, é o Ganso. Não tem como você negar isso. Foi uma tentativa disso. Eu acho que deu até certo, bem ou mal. Pô, você teve recepção no aeroporto. Pô, mas o problema é que isso não pode ser um caso isolado, entende? Sim. Isso tem que ser algo constante. A volta do Thiago Silva seria uma tentativa disso de volta. Uma coisa que eu sempre, pode parecer besteira, mas eu sempre falo isso, né? O Fluminense, ele não tem um jogador que comemore um gol com uma comemoração específica. Só o Fred. Só o Fred, exatamente. Você pega, por exemplo, o rival lá. Você tem o Pedro, você tem o Gerson, você tem o Arrascaeta, o Gabriel. Todos eles têm uma comemoração. Porra, é besteira isso? Não é, cara. Quantas crianças tu vê aí por causa disso? Você vê até torcedor que não é do Flamengo, criança, que vê na televisão o Gabigol fazendo o dos dois juntos, faz igual.
E eu não vejo isso como errado. Que se a criança se identifica com o jogador, é valendo o clube. Sim, cara. Eu não gosto do Gabriel Barbosa. Eu já falo, eu não gosto da pessoa Gabriel Barbosa e da pessoa Bruno Henrique. O Pedro, eu fico com um pé atrás por causa das postagens que ele fez até ir chegar no Flamengo. Eu acho que foi desnecessária. Mas pra mim o Pedro é muito melhor que o Gabigol. Sim. Mas um jogador que, pra mim, eu vi muito torcedor do Fluminense ficando irritado com ele pela comemoração que ele fez contra a gente. Cara, o Gerson, ele nunca falou mal do Fluminense. Ele nunca desrespeitou a instituição Fluminense. Quando ele estava na Europa, ele vinha pro Brasil, ele ia nos jogos do Fluminense, teve até vídeo dele na FUTV. Nenhum momento ele desrespeitou o Fluminense. Cara, ele fez a comemoração dele, aquele vapo que ele fez contra a gente, foi a comemoração dele. Ele não tá desrespeitando nenhum. Ele não tá desrespeitando o Fluminense, a instituição Fluminense. Ele tá comemorando o gol dele. Pô, a gente teve o Henrique Dourado aqui, que fazia a comemoração dele. Quantas crianças eu não vi fazendo aquilo ali, cara? Eu passava às vezes. Agora a gente tem até o Granada, né? O Samuel. Óbvio, é uma comemoração legal. Lógico, cara. É uma marca, cara. É uma marca registrada. Isso é importante. Tem o CR7. Quanto que você vê? Moleque imita. Não só criança, não só garoto. Jogadores imitando a comemoração do Cristiano Ronaldo. Falta isso no Fluminense hoje. O Fred, meu irmão, ele parou de fazer a comemoração dele. Eu não entendi isso. É porque ele mandava o coração, né? Torcida. Ele parou de fazer isso. O Pedro, quantas crianças tricolores não faziam a reverência do Pedro? Pô, isso é muito bacana. Isso chama muita criança, cara. Ó, agora seria o momento ideal. Por quê? A gente vai entrar num momento daqui pra frente que a gente vai ficar com 2 times só no Rio de Janeiro, cara. Tá dividido ao extremo. 2 na Libertadores e 2 na Série B. Então, assim, a molecadinha que vai chegar agora, ela não vai querer torcer pro Vasco, não vai querer torcer pro Botafogo. E a gente tem uma vantagem desses dois. E bem ou mal, se alguém quiser, pro Fluminense. Sim. Mas aí é o que eu falo. Falta, talvez, essa representatividade de conseguir trazer, captar essa galera. Você tem um setor de marketing que não produz nada. Fizeram um bonequinho do Fred horroroso agora. O Fred já tá no Fluminense desde... Não parece o Fred. A camisa ficou legal. A camisa do gol de voleio. Só que o bonequinho... O Ceará fez um boneco igualzinho do Guto Ferreira. O do Guto Ferreira parece o Guto Ferreira, do Fred não parece o Fred. Aí tu vê, olha a falta do timing da parada. Olha quanto tempo tem. Olha a diferença. Eles se preocuparam muito mais em fazer uma coisa rápida pro Fusquinha do que pro Fred. Entendeu? Então, isso, eu acho que são coisas que o Fluminense parou no tempo. O Fluminense ele poderia estar muito maior hoje em dia, se não fosse isso. O marketing que a gente elogiou nas lives, na apresentação do Fred, nas postagens, pecou nisso. Porque eu lembro na entrevista coletiva do Mário com o Fred, lá no CT, primeira entrevista do Fred, acho que foi a apresentação oficial dele, eles falaram que tinham vários produtos em mente. Foram sair 3 meses, 4 meses depois. Quando já tinha acabado a badalação do Fred. Pois é. Então vamos falar um pouco do Luiz, né? Esse aí é outro assunto também. Acho que o Fluminense ele é um tema que daria para a gente debater durante o dia inteiro. Eu acho que até uma ideia para vocês fazerem depois do final do Brasileiro uma live aí. Não, vai rolar. A gente está fazendo todo sábado agora com um tema específico e vai rolar do Brasileiro assim que acabar. Não só do Brasileiro, mas da temporada em si, né? Das fases da temporada. O Brasileiro, me equivoquei. É o ano mesmo, né? Falando da temporada inteira, 2021, no caso, né? E a temporada foi marcante pra gente também, não só pra mim, eu falo pra gente, pra mim e pra vocês, do canal, porque a gente começou um projeto novo, né? Eu com a minha página, durante a quarentena, vocês com o canal e página de vocês. Porque pra mim foi um surto da quarentena. Eu tava sem aula, não tinha nada pra fazer. Eu ia te perguntar, como é que surgiu a ideia aí da página? Então, eu já vinha há algum tempo pensando em que... Eu tava querendo fazer algo relacionado a futebol, só que eu não pensava em quê. E aí eu juntei o útil ao agradável. Eu tava sem nada pra fazer. Quarentena. Eu gosto de falar de futebol. Se deixar, eu falo sobre futebol. Sobre o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o São Paulo, time de fora. Eu gosto, eu entendo. Eu não falo que eu entendo de tudo, mas eu gosto de falar sobre tudo. Sobre todos os times, sobre tudo. E eu tava na quarentena sem fazer nada, eu falei, mãe, eu quero criar um canal. Um canal não, mas uma página do Fluminense pra eu poder falar sobre. E foi uma coisa que me ocupou. E aí, num belo dia, naquele jogo foi Fluminense e Macaé,
No dia, eu criei a página. E eu não tinha ideia de nome. Foi até minha mãe que deu a ideia do nome, Anunciação Tricolor, que vem da música. Sim. E aí eu criei e comecei ali, naquele jogo do Macaé, não tinha nem arte, nem nada pronta. Eu postei durante o jogo. Aí eu contei com a ajuda de uma amiga minha, que gosta de mexer com essas coisas. Ela que fez o meu logo, fez as artes que eu posto durante o jogo, fez uma moldura pra botar em algumas... na arbitragem, algumas notícias. A dos jogos, não. Quando tem aquele coisa que eu boto sobre o jogo contra quem, a rodada, fui eu ali, eu que criei. Mas eu contei com eu contei com a ajuda muito da minha mãe, que até hoje, quando eu não posso mexer na página, ela que mexe pra mim. E ela é uma pessoa importante a mim nesse quesito de Fluminense e da página. E minha amiga, que me ajudou bastante nessa parte no início de... Até hoje, se eu precisar de alguma dúvida dela sobre como mexer, como criar algo pra mim, ela vai me ajudar. Então, Uhum. assim, foi uma coisa que eu precisava no momento. Eu tava já ficando sem saco cheio de sem fazer nada. Foi algo que eu consegui. E foi onde eu conseguia conhecer as pessoas novas. Porque eu não conhecia você, não conhecia o Júlio, a Luísa, o Breno, a Adriana. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia quase ninguém da Flu Twitter, bem ou mal. A única pessoa que eu falava mais ou menos era o João Vitor, porque eu respondia alguns tweets, mas não muita coisa. E eu comecei a conhecer várias pessoas. Então, assim, foi legal isso. É o É lado uma bom, né, interação cara? nova. É uma interação nova. Então, pra mim foi muito importante pra mim isso. E até É o participar do lado canal de bom. vocês foi uma Dá uma coisa que... revigorada, né? Não, e participar do canal de vocês nessas lives, pós-jogo, aquele papo de segunda de vocês, foi importante pra mim, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu faço isso com uma leveza só. Vou É. falando, fazendo. Pô, a gente vai. Já tá previsto isso já. Vou te chamar para uma de sábado, que a de sábado é legal. Que a de Tranquilo. sábado a gente fala e sem parar. Porque se deixar, esse que é o nosso problema. Porque a gente fala muito, a gente Não, tem. cara, A é gente isso pra você ver. estende. Como eu gosto bastante de futebol, cara, um amigo meu, que é vascaíno, ele tem um canal, que o canal dele tem mais de 100 mil inscritos. Atenção, vascaínos. Uhum. E, cara, vira e mexe quando tem live dele pós-jogo, eu fico vendo. Mesmo depois da live já ter terminado, eu vou, entro e fico vendo. Porque é um negócio que eu gosto de ver. É, Falar sobre pois é. futebol, eu fico vendo lá, ainda mais com um amigo meu, eu prestigio o que ele tá fazendo. Sim, sim. Então, pra mim não custa nada, né? Então, eu gosto Cara, eu bastante disso. também, cara. Eu assisto. Eu sempre assisto alguma coisa. Eu tô sempre assistindo alguma coisa. Eu acho que eu sou inscrito em praticamente todos os canais de Fluminense. Porque eu acho que, né? Até porque a Não, gente tá exato. do lado de cá também, então acho que a gente tem que prestigiar quem tá vindo. Exato. Não, e assim, é o que eu falei da minha mãe, que dá importância. Meu pai, ele foi importante pra eu ser tricolor, pra eu começar a entender o que é esse Fluminense, ser tricolor. Minha mãe veio depois da separação dos dois, quando meu pai morou em Curitiba uma época, ela veio pra, como eu posso dizer, pra fixar isso, pra manter isso. Quem me levava a jogo era ela, depois que meu pai morou em Curitiba. Então assim, meu pai começou, minha mãe manteve e eu vou terminar agora, né? E Continuar vai, com isso, vou passar pros meus filhos, pros meus isso netos, aí. então... Minha mãe e meu pai, assim, eu falo que os dois... Um complementou o outro, né? Então... Fizeram um bom trabalho. Pô, bom, muito bom trabalho, né? Vamos. A gente tá com um quadro dentro, né? Do quadro agora, que a gente faz umas perguntas. Algo, talvez algumas um pouco bizarra. Então é tipo aquele bate-bola, né? De você responder. Aham, Se quiser justificar, é contigo, mas tranquilo. o que vale é a resposta. Vamos lá, vou começar aqui. Reforma da Laranjeira ou Arena Nova? Cara, eu queria os dois, pra ser sincero. Eu acho que o projeto do Mario, agora das Laranjeiras, o pessoal criticou, mas eu acho que eles não procuraram saber muito. Acho que a thread lá meio foi cansativa os tweets do Mario, mas foi Prolixo. importante. Ele podia ser simples, mas ele quis entender. Pelo que eu entendi, a Laranjeiras não pode ser mudada muito por dentro, tem que manter aquele estilo de arquibancada. A Laranjeiras não passa por uma reforma nem uma mudança há 25 anos, se eu não me engano. Então não tem como o entorno do estádio não tem capacidade de tirar muita gente em volta do estádio. Eu acho que o estilo de projeto que o Mário botou de 7 mil pessoas, eu acho bom, porque abriga jogos do Carioca, porque a nossa média no Carioca não passa de 10 mil, para ser sincero. Então, para jogos contra Bangu, Cabo Friense,
Até para jogos que não é nosso mando, a gente consegue mandar os jogos lá. Então pode ter um número bom de jogos na Laranjeiras para Carioca. Pro jogo do feminino, que você tem que ter um estádio pro feminino ter a torcida perto também. A base. A base. Então, assim, eu acho que para as primeiras fases da Copa do Brasil, porque por exemplo, a gente jogou contra Botafogo da Paraíba, se não me engano. Não vai chamar muito a torcida. Dá pra botar jogo lá. Então, assim, eu acho importante essa reforma para as Laranjeiras, para esse molde do Mário, mas acho que o Fluminense precisa de um estádio dele. Que tenha, no mínimo, uma capacidade para 25 mil pessoas. Que é a nossa média. Pois é. Abad ou Peter? Mas se fosse para escolher um dos dois... sai do muro. Eu escolho uma arena própria. Porque eu acho que vai render mais frutos e lucros pra gente do que a reforma da Laranjeiras. Né, cara? É o futuro, é modernidade, traz muito mais. Exato. A Laranjeira hoje não vai trazer nada de dinheiro. Mas é o que eu falei. Eu gosto dos dois. Cada um com a sua importância. Mas se for pra escolher um só, eu acho que agrega mais ao Fluminense seria uma arena própria. Sim. Pra 25, 30 mil pessoas. Isso aí. Abad ou Peter? Peter. A gente ganhou um brasileiro com o Peter. A gente ganhou um brasileiro com o Peter, então. E o que ele fez em Xerém também, né? Cara, o Abad não tem nem o que falar do Abad. As pessoas comparam ele ao Mário, mas não tem nem comparação, com todo respeito. Não, o Abad se não for o pior, foi um dos piores que eu já vi. Eu chuto que foi o pior. Eu acho que nem o presidente da época da Série C foi tão ruim quanto ele. Então... O problema, o Abad ele não pagou ninguém, cara. A gente tá tomando uma série de processos. O Wellington Silva vai sair de graça do Fluminense, não por causa do Mário. E sim, pelo que o Abad deixou de pagar na época dele. E você vê, muita gente bota na conta do Mário as saídas do Alan, Danielzinho, Ione, Caio Henrique, mas quem foi que fez contrato de 1 ano? Quem não botou coisa nos contratos para mais tempo? Você vê, o Evanilson, o Mário chega com o Evanilson já fechado com a Tombense pro pré-contrato. E o Abad não renovou. O Abad não renovou com o Evanilson porque o Evanilson queria garantia de profissional e o Abad não queria dar. Tá, mas assim, de certa forma, o Evanilson ele ainda não tinha virado. Não, né? sim. E o Mário teve tempo para fazer. A mesma coisa o Marcos Paulo. Não. Isso. Eu acho que o maior culpado foi o Abad, porque o Abad, como presidente de ofício na época, e bem ou mal, o Evanilson já tinha um destaque na base, ele podia ter feito o contrato já. Deixou o Mário com 6 meses para fazer isso. E com o empresário no ouvido do cara. Sabe? Por exemplo, o Danielzinho não quis ficar. O Alan foi traíra com a gente bem ou mal. Foi pro Atlético. O Caio Henrique não tinha como ficar de jeito nenhum, porque... O Caio era Atlético quis, né? Mas o Ione a gente perdeu de graça. Sabe? Foram que foi pra Corinthians, Benfica, agora já tá no Ceará. O Ione seria importante pro Fluminense hoje em dia. Eu falo isso, seria um jogador que a gente não tem no elenco. Com as características do Ione. Sabe? Eu acho que o Abad foi muito prejudicial ao Fluminense. O Mário perdeu jogadores, óbvio. Perdeu o Marcos Paulo. Perdeu o Dodi. Corre o risco de perder o Miguelzinho. Mas ele já segurou 90% dos garotos de destaque da base. O Miguel é o próximo a sair de graça. Mas aí o Miguel a gente tem que ver o combo, né? Tem família, tem o próprio jogador, o Mário. Sim, até porque, cara, é aquilo, ninguém erra sozinho. Exato. Entendeu? O erro nunca é de uma pessoa só. O maior erro do Mário é acreditar demais em jogador e empresário. Ele acreditou no empresário do Dodi, acreditou no empresário do Marcos Paulo. Eu acho questão de acreditar. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é transferência de responsabilidade. Entende? Ele quer jogar pra alguém. Você sempre... Tanto é que quantas vezes você viu o Mário assumindo algum Nunca. PO dele? Nunca, pô. Nunca. Isso é transferência de responsabilidade. Então a culpa sempre vai ser do jogador, a culpa vai ser do empresário, da torcida. Cara, mas ele já renovou também agora com... Acho que foram 24 nomes da base, não foram? Não, sim. A grande parte está renovado. Né? Não, e assim, a torcida critica muito... Você mesmo já criticou, mas você entendeu o lado da venda do Kaique do Metinho. Sim. Viu o negócio? Cara, eles... Bem ou mal, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Renier, tinha um destaque Paquetá, tinha um destaque no profissional. Foi outro momento, cara. Era mídia, cara. Era mídia. Foi outro momento.
O futebol ele não estava tão em baixa quanto hoje. E o valor do euro também, né? Sim. E outra, o Fluminense, a gente sabe, o Fluminense ele não tem poder de barganha. Não tem, né? não tem. Então não adianta você chegar lá e querer vender o cara por 30 milhões, porque tu não vai vender, Então, cara. É o seguinte, você não critica hoje, mas daqui a 2, 3 anos os jogadores não vingarem e não renovarem, vão falar, por que não venderam antigamente por aquele valor? Igual o Marcos Paulo, pô. A gente, quando teve a proposta de 7 milhões do CSK, por 50%. 50% eu achei muito baixo. Então hoje, mas agora a proposta seria perfeita. Entendeu? É isso que eu falo. Você tem que pensar com todos. Não tem como criticar. Óbvio, você pode achar ruim. Mas o pessoal pintou como se fosse uma pior venda da história. Não, os garotos vão ser praticamente a segunda maior venda da história do Fluminense. Eu acho assim, poderia ser melhor? Poderia, mas não foi dos piores. Com certeza, poderia ser melhor. Justamente porque são vários fatores. A gente está falando aí de jogadores de 17 anos que podem simplesmente não vingar. Ah, porra, mas joga muito, vai vingar. Aí o próprio Kaique, cara. O próprio Kaique, você já tem um pezinho atrás com o Kaique. Eu dou joga muito, mas... Lene, cara. O Lene. O Toró, o Kennedy. O Kennedy até hoje tá conseguindo alguma coisinha lá, né? Mas assim, não é o que ele esperava dele. Não, de jeito nenhum. E pra ser sincero, o Marcos Paulo não vai ser o que vocês esperam dele. O Marcos Paulo não vai ser. Eu acho que jogar lá fora pro Marcos Paulo vai ser difícil. Cara, eu acho que o único jogador ultimamente que a gente revelou que teve um destaque lá fora realmente foi o Banes. Que teve algum destaquezinho. Porque se for falar isso, antigamente era o Thiago Silva e o Marcelo, porque depois disso... Eu acho que ia ter o Wendel também. Eu acho que mas o Wendel se escondeu agora. Agora fez a besteira de ir pro... Eu acho que o melhor jogador revelado pro Fluminense, que está lá fora atualmente, é o Fabinho. Hoje sim. Pelo menos de mais evidência. Os jogadores que a gente revelou, tem mais jogadores dando certo no Brasil do que lá fora. Marinho, Thiago Volpe, Pedro, Gerson. Tudo é a visão, né, cara? Como é que você vai conseguir tocar aquele processo? O problema do Mário, pra mim, é quando envolve futebol. Ele não aceita que ele tá errado. Ele não aceita, é um cara egocêntrico. A maior crítica que eu faço à gestão do Mário é que ele criticava a gestão Abad e manteve o diretor de esporte da era Abad. Muita coisa igual também, né, cara? Se ele critica a gestão Abad, ele tem que mudar tudo. Não, e não é só o Angione. Tem muita gente lá dentro que fazia parte da FUSOSO, tá lá há anos já. E o Mário fez parte da FUSOSO, né? O Mário fez parte da FUSOSO. E, cara, assim, bem ou mal, não tô defendendo o Celso, mas foi ridículo o que ele fez com o Celso. Não, é até inconstitucional, cara, aquilo. Cara, o Mário ganhou. Eu bato por causa do Celso. Ele ganhou por causa do Celso. Se não fosse o Celso, ele não teria ganho. Celso, exatamente. Se fosse ele tenor, ele não ganhava. Não ganhava. Ou ele sozinho, ele não ganhava, pô. O problema é assim, o Fluminense tá preso antigamente ainda com a questão da eleição. Porque eu cravo que se o Fluminense agora tivesse uma eleição online, o Mário não seria reeleito. Isso é algo também que eu acho que deixa muita gente com o pé atrás dele. Porque tudo que o Mário prometeu na campanha dele, ele não cumpriu. Você bota aí 10, 20% das promessas de campanha que ele fez. Entendeu? Eu já falei isso no meu perfil pessoal e no da página. A única coisa que o Mário fez de bom foi financeiramente. Porque de resto... porque de certa forma é a área dele, né, cara? É isso não, que... Não foi falar que a única coisa financeira, porque ele acertou em manter o Odair, acertou na escolha do Marcão, bem ou mal. Então, mas olha só. Aí vamos para outro ponto de vista agora. Até a questão de manter o Odair, para mim, foi muito mais financeiro do que técnico. Porque ele já falou isso. Ok, concordo. Não, concordo, só que deu certo, né? Ele deu feito. Porque você vê, o São Paulo tava com o Diniz lá em cima, na primeira sequência ruim do cara, ele demitiu o cara. Porque é aquilo, quando você demite um técnico no meio do trabalho, é mais uma dívida que chega. Que você tem que pagar a rescisão. E o Odair largou o barco, mas o Marcão começou mal, mas conseguiu segurar e até melhorar o time. Pra mim, hoje o time joga muito mais com o Marcão do que jogava com o Odair. Sem dúvida. Vamos continuar aqui. Muriel ou Rodolfo? Rodolfo, porque ele agregava mais no bastidor da Flu TV. Assim, o Muriel foi importante em 2019, mas pelas falhas que ele teve, eu não lembro
Não lembro do Rodolfo falhando tanto quanto o Muriel. Não, Muriel era... O Agenor, se fosse Agenor e Muriel, eu iria de Muriel. Mas com o Rodolfo, eu vou de Rodolfo. Por isso que eu nem botei o Agenor, porque o Agenor sabia que ia perder pra qualquer um. Não, o Muriel é mais goleiro que o Rodolfo. Mas pelo que apresentou no Fluminense... Exato. Não, mas assim, se você perguntasse pra mim hoje, quem você quer no elenco, Rodolfo ou Muriel? Eu iria de Muriel pro elenco. Mas se na pergunta, eu vou de Rodolfo. Brasileirão de 2010 ou 2012? Eu vou de 2012. Já tinha falado já, né? Que marcou pra você. Assim, eu acho que foi o melhor nosso, né? Então não tem muito... Scarpa ou Gerson? Porra, Gerson sem sombra de dúvidas. Essa também já foi respondida. O Gerson nunca fez nada contra a instituição fluminense. Não sacaneou a gente, porque o Scarpa ele renova sabendo da condição financeira ruim do Fluminense e sai alegando isso. Uhum. Então não renovasse. E até hoje até hoje ele sacaneia o Fluminense. Cara, o cara foi campeão da Libertadores no Maracanã. Em vez de ele ficar feliz de estar no centro do campeonato, ele tava sacaneando a gente. Porra, é infantil demais. Oswaldo de Oliveira ou Marcelo de Oliveira? E não foi isso a final da Libertadores, tá? Ele fez sacaneando o Gum também. Ah, sim, que o Gum até respondeu ele. Foi. Qual é a pergunta agora mesmo? Oswaldo de Oliveira ou Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira. Levou a gente pelo menos na Sul-Americana mais adiante, né? O Oswaldo, que a gente vai pro Corinthians, depois a gente só foi ladeira abaixo. E a forma como ele saiu também aqui da última passagem, né? Foi complicado. Xingando a torcida também. Não, dá não. Romarinho ou Maranhão? Eu vou de Maranhão porque ele custou só um carioca. O Romarinho custou a Sul-Americana. E pra gente fechar, Netflu ou Saudações Tricolores? Sem tá em cima do muro. É porque é um pro Mário e o outro contra Mário, né? Então... Mas eu vou de Saudações sem sombra de dúvida. Assim, a Netflu, às vezes, elas aposta algo que eu acho que é desnecessário. Eles se perdem, às vezes, tipo assim, em véspera de jogo importante, eles estão postando uma notícia ruim, sabe? Que não precisava ser postada naquele momento. Não tô falando que não era pra postar. Esperava um pouco e postava. Não precisava ser naquele momento. No time errado. Aí também tem pessoas dentro da Netflu que batem na tecla ainda do Diniz, da época do Diniz. Parece que ficam felizes quando o Fluminense tá mal com alguns aspectos pra falar que estavam certos. Ficam falando mal do Odair, não reconhecem o trabalho que o cara fez. Eu acho que assim, eles se perdem no personagem. É que a gente tava falando, acho que foi no início que a Twitter, eles vêm criticar da mídia. Eu acho que eles se perderam muito nisso, em querer criticar demais. Uhum. E às vezes eles postam algo que não tem mais a ver com o Fluminense. Tipo, ex-jogador do Fluminense. O cara postou 5 anos atrás no Fluminense, estão noticiando do cara agora. Não tem porquê. Pra mim, acho que o que pega mais é eles ainda defenderem o Diniz e criticarem algumas coisas que estavam dando certo agora no Fluminense e o timing de algumas notícias. Eu acho eles postarem notícias que podem abalar o bastidor do Fluminense ou o prejudicial para o Fluminense em véspera de jogo importante, acho que é muito ruim. Não agrega em nada. É quase um 880, né? Porque é o que você falou, um é pró-gestão, um é contra. Mas aí você vê, eles são muito... O Saudações, ele pode ser pró-Mário, mas ele não esconde algumas coisas, sabe? Se for pra botar alguma notícia de crítica, eles estão botando, uma notícia ruim eles estão botando, mas eles sabem até que ponto eles podem ir a ser pró-Mário. Uhum. E o Netflu não, eles acham que eles podem fazer tudo na hora que eles quiserem, cara. Às vezes falta o timing perfeito, sabe? Eu acho que a torcida bate muito nas Saudações, porque eu acho que é o único portal hoje que tem acesso ao Fluminense. Eu acho que não é mérito, acho que é mérito dos caras. E é trabalho deles, eles estão lá porque eles tiveram um trabalho bom. Uhum. E eu acho que assim, se a Netflu revesse alguns conceitos dele, acho que não teria nenhum problema. Eu acho que o Mário abrir as portas para eles de volta. Não, mas acaba que o Netflu ele tem acesso também, né? O Paulo Brito ele tá sempre lá dentro, ele tem acesso direto também. O negócio eu acho que é o modo de trabalho dos dois são diferentes, entendeu?
São completamente diferentes. Aí vai de cada um, o que agrada a por exemplo, aí uma coisa que o Mario fez de errado foi do jeito que eles falaram da Netflix, naquela nota que eles desmentiram o interesse no técnico. E acabou que eles estão fechando com o técnico que a Netflix noticiou há tempo atrás. Pois é. É isso que é desnecessário. E aí você entra, aí por isso que eu acho que gera também antipatia. É como eu falei, vai muito do perfil de cada torcedor, do que ele espera. Porque, por exemplo, a partir do momento que o Fluminense nega e desmerece o Netflix, os saudações vêm logo depois, ou às vezes até antes, e pô, também vai lá e cancela aquilo. E acaba que fica os dois com cara de taxa agora. Eu acho que tem certa coisa que não tem necessidade. E aí você vê, mas falando em página do Fluminense, a página que pra mim que não agrega mais em nada foi a Flu News, não foi? Que fez aquela enquete ridícula comparando o Luiz Henrique com o Pablo Diego. Acho que foi. Eu acho que foi. Não lembro se foi exatamente a Flu News, mas cara, a página fez uma comparação ridícula. O garoto que é cria da base tá evoluindo a cada jogo. Porra, os caras compararam com o Pablo Diego. Não tô desmerecendo o Pablo Diego, só que era o time errado. E não apagaram. A torcida inteira criticando os caras, eles não apagaram. Eles mantiveram lá a postagem ainda, sabe? É o que eu falo. E nesse ponto, eu até concordo muito com o Leandro Dias da Netflix, né? Eu acho que você tem que saber separar, né? Tipo, eu posso estar aqui hoje pelo Pitaco e eu tenho que de repente, manter uma linha. Eu não posso expor a minha opinião, porque eu não estou falando no nome do Bruno, eu estou falando no nome da página, do canal, entende? Agora, se você for na minha página, Exato, é meu, não tem nada a ver, ali é o que eu penso, entendeu? Inclusive, não, assim, mas aqui, o Leandro, volto pro falar do Leandro, eu acho que, bem ou mal, ele tá falando no Twitter dele pessoal, só que isso leva um pouco pro Netflix. Então, isso eu até falei com ele. O problema, sabe o que foi? É que o Leandro ele ficou muito associado ao Netflix. Então, se o Leandro fala, é como se a Netflix estivesse falando. Aí foi que eu até falei isso pra ele. Eu falei, a antipatia que alguns levam da Netflix não é pela página, é por você. É por algumas postagens pessoais. Então, de repente, é uma coisa sua que a pessoa já associa, mas ninguém sabe. Você tem que saber controlar um pouco, sabe, do que você vai falar. Uhum. Cara, não é nenhum erro ele chegar agora e falar, olha só, o Diniz é um bom técnico, só que não estava dando certo no Fluminense. O Fluminense com o Odair foi melhor que o Fluminense do Diniz. Só que pra ele não sei o que acontece, eu não conheço ele, eu nunca conversei com ele. Mas parece que ele não consegue fazer isso. E não é nenhum demérito, não é nenhum erro ele fazer isso. Sabe? Ele pode gostar do Diniz, ele pode falar que, pô, o Fluminense jogava bem com o Diniz. Mas você querer comparar o trabalho do Diniz com o trabalho do Odair não tem nem comparação. É o que eu sempre faço, eu sempre toco nisso. O jogo do Diniz foi um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. Mas infelizmente não trouxe resultado. O jogo do Odair foi um dos piores que eu vi nos últimos tempos, mas entregou resultado. Então, assim, como é que você vai não dar o mérito? O Marcão, ele conseguiu unir um pouco dos dois. Um jogo razoavelmente aceitável de se ver e o resultado chegou. Entendeu? Cara, foi um dos melhores Fluminense. Vou falar o seguinte, foi um dos melhores Fluminense que eu já vi nos últimos anos. Ó, isso é outra coisa também que eu tenho dito muito. O Fluminense hoje, pra mim, ele é muito parecido com o Fluminense de 2012. Em sentido de quê? Tanto, porque... Não, mas eu tô falando no sentido, sabe em qual sentido? O Fluminense de 2012, assim como o de hoje, a gente sabia que de repente a gente poderia sofrer, que a gente poderia tomar a bola na trave, que o goleiro poderia ser o melhor em campo, mas que em qualquer momento a gente ia fazer um gol e ia ganhar um jogo. Entende? Ou poderia, por exemplo, ganhar de 3-0 de um time forte, mas empatar ou ganhar de 1-0 só de um time mais fraco. É que eu falo, o Fluminense hoje, ele tem esquema, ele tem, como posso dizer, o desempenho não muda nas partidas. As substituições, o Marcão tinha acertado nas substituições, tem entendido melhor o jogo e tem dado oportunidade para uma coisa que a gente pede há muito tempo, que é a garotada. Cara, você vê no último jogo, ele não levou o Felipe Cardoso, mesmo não podendo, graças ao bom Deus. Mas ele levou o Samuel e o John Kennedy. Não tinha necessidade de levar os dois, mas ele levou os dois. Ele botou o Martinelli titular. Ele deu sequência pro Calegari, deu sequência pro Luiz Henrique. Tem posto, mesmo ele tem botado no jogo, mesmo não sendo da nossa base. Ele tem botado mais o Pacheco.
que é um jogador jovem. Não tem substituído, botando o Yuri, não tem feito, tem botado mais o André. Então, assim, são coisas que o Marcão vem acertando. Aí eu falo, eu prefiro manter o Abel não, o Marcão, do que pegar o Roger. Mas a gente não sabe como que é o bastidor do Fluminense. A gente não sabe até que ponto o Marcão quer ser treinador agora ou não. Foi que até eu acho que foi as seleções Sport TV. O Marcão tá dando certo nessa parte de transição da base para o profissional. Ele tá preparando os jogadores. E ele tá sendo um cara importante nessa questão. De às vezes tampar o buraco, de ser interino às vezes. Então a gente não sabe até certo ponto, até aonde o Mário foi com o Marcão. Olha só, Marcão. Eu tô com o Roger aqui, mas sua campanha tá sendo boa, eu quero manter você. A gente não sabe o que o Marcão chegou pro Mário e falou. Cara, e hoje em dia é importante você ter uma comissão fixa, né? Fixa no time. Sendo competente ou não, sendo como foi por cabo eleitoral, né? Que o pessoal critica muito, ou não. Mas é importante, como foi, por exemplo, o Milton Cruz, que teve no São Paulo anos. Cara, bem mal o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. Sub-23 do Atlético. Eu acho que isso... Mas você vê, a torcida critica o Marcão, mas não sei se você lembra, mas assim como teve a volta do campeonato carioca, depois teve aqueles amistosos do Sub-23, do profissional, o que a torcida falava? Enalteceu aquele jogo do Sub-23, né? O time do Marcão joga melhor do que o time do Odair. Uhum. E hoje o que a gente fala? O time da base é melhor que o time profissional. Cara, você tem 2 técnicos bons na base. O Guilherme e o Eduardo. São, cara, bem ou mal, dá pra que há um ano e pouco, você ter o Marcão de principal, o Eduardo ou o Guilherme na transição e um no Sub-20. Você pode muito bem fazer isso. Você deixa o Marcão de principal. A base não é só pra jogador, é pra técnico também. Exato. Cara, que eu falei, o Sub-23, a gente, bem ou mal, a gente fala que a gente revela muito jogador, mas a gente revelou um técnico. Você tem como daqui a pouco você ter o Marcão de principal, o Eduardo de o permanente no Sub-23 e sendo auxiliar do Marcão no profissional, o Guilherme no Sub-20 e alguém bom no Sub-17. Você tem como você fazer isso bonitinho. Cara, o Fluminense tá com a faca e o queijo. Você tá com a faca e o queijo na mão. E você mesmo vai rodando os teus técnicos sem precisar ficar investindo em cara que não vai dar resultado. Vamos lá. O Roger não vem mais, vai pro Grêmio, já tem até um papo que talvez ele fosse pro Grêmio, que o Grêmio tinha interesse. Vamos manter o Marcão. Você pega o Guilherme, sobe ele junto com a molecada pro Sub-20, sobe o Eduardo pro Sub-23, que vai ter muito jogador do Sub-20 dele, deixa o Marcão no profissional. Você tem como você fazer isso? Não é um Deus nos acusa você ficar sem o Roger. Não, dá pra manter o Marcão. Até porque a temporada que vai ter agora, vai ter pouco tempo pro treinador chegar. Por exemplo, o Santos trouxe o Ariel Roland. Posso ser sincero? Eu tô com muito pé atrás do Ariel Roland no Santos. O cara chega de um futebol que ele não conhece, tendo, bem ou mal, acho que um mês, ou menos de um mês, para montar um time que não tem condição financeira e não tem elenco para uma pré-Libertadores. E aí cai numa Libertadores. A culpa vai sair nele. Aí entra aquele lance do planejamento. Eu acho que assim, por exemplo, eu acho que poderia ter sido feito antes. A mesma coisa do Roger para mim. O Roger, ele poderia não estar tocando o Fluminense, mas se já era, poderia já estar aqui atrás, já vendo os jogos, analisando o treino. Acho que a gente falava até nas nossas páginas ou no grupo que o Fluminense tinha que ter pego um treinador, não para ficar na beira do campo, mas a partir do dia 1º de janeiro. Uhum. O cara ficava da 1º de janeiro até agora vendo o bastidor do Fluminense, ele estando no treino, ele vendo o elenco, conhecendo o elenco e vendo o que precisava ser feito a contratação. Você teria mais ou menos aí. Vai chegar no fim do Brasileiro, vai ter uma semana, não vai conhecer ninguém, não sabe característica, não sabe. Tá certo que o Roger é muito estudioso, ele tem uma equipe muito boa, né? Mas, cara, por que você não deu a ambientação para ele lá atrás? Isso é planejamento.
Se o Roger tá palavrado, por que não já deixou ele 2, 3 semanas a mais no clube que vão fazer diferença? Uhum. Isso não é nada, cara, com todo respeito, isso não ia influenciar em nada o trabalho do Marcão. Você fala, Roger, o Marcão é o treinador. Dele, né? Não, fala assim, Roger, o Marcão é o treinador até o final do Brasileiro. Você não vai mexer em nada na formação e no esquema do Fluminense. Mas o Roger teria 3 ou 4 semanas para conhecer os jogadores, ver como o Marcão está treinando o time, ver no que se encaixa o esquema dele, já ia conversando com os jogadores sobre alguns pontos que ele mudaria, já haveria contratações para o time. Então, assim, vamos fazer diferença nesse ano. Os times que mantiverem o treinador para a temporada que vem vão sair na frente. Mas pelo que eu tô vendo, vai ser uma troca de treinador generalizada. Porque o São Paulo vai ter treinador novo, o Santos treinador novo, o Atlético Mineiro treinador novo, o Grêmio muito provável treinador novo, o Fluminense treinador novo, o Atlético Paranaense treinador novo. E talvez se o Flamengo não ganhar o Brasileiro, também o Flamengo vai ter treinador novo. O Inter um treinador novo. Dos times que você pega do time do primeiro ao oitavo, só o Palmeiras talvez não troque. Olha isso. Isso porque o Abel já teve proposta, né? Os 8 primeiros colocados do Brasileiro, os 8 melhores times, pelo menos um não deve trocar de treinador. O Inter, se for campeão, pode trocar. Deve trocar pelo Miguel Ramírez. O Flamengo, se não ganhar, eu acho que até mesmo ganhando, talvez troque o Rogério. Então, assim, é muito bizarro o futebol brasileiro, é isso. E uma coisa que eu tava, não defendendo o Mário, mas ele queria dar sequência como treinador, coisa que você não vê no futebol brasileiro hoje em dia. Cara, isso eu acho que é primordial, cara. Você vê o Renato, assim, aí você vê, também tem exageros. O Renato tá 4 anos no Grêmio. É desnecessário, às vezes, você ficar 4 anos num clube. O o Guardiola mesmo já falou que o máximo que um treinador pode ficar num time são 3 anos. Que depois se acomoda. Mas aí eu acho que é muito... Eu acho que isso não é uma regra, né? A gente vê aí um Alex Ferguson que ficou 30 anos no Manchester United. O Wenger, o Jürgen Klopp no Liverpool agora, mas é raro, é muita exceção você ter... É muito raro você ter treinadores com muito tempo no time que dá certo. O Renato, a última conquista dele com grande impacto foi a Libertadores, não foi? Ou foi a Copa do Brasil depois? Não, acho que foi a Libertadores. Mas assim, o Renato, ele é impressionante, porque é que o Grêmio tá sempre chegando, cara. Tá aí, mais uma final. Só que aí, eu acho que já acomodou muito, sabe? O Renato tá acomodado. Sim, sem dúvida. Ele precisa de um ar novo. Eu acho que... Até o Grêmio também. Exato. Aí você vê, o Sampaoli, eu acho que quase certeza dele sair. Eu acho que já saiu, né? Não sei. Já foi embora. E os perfis que os caras querem não tem nada a ver uma coisa com a outra. Thiago Nunes, Diniz e Renato. Eu acho que assim, eles querem o Diniz, aí tem o Thiago Nunes no meio e o Renato. O Thiago Nunes tá no meio dos dois, de estilo de jogo. Isso é outra coisa também que eu sempre falo. O futebol brasileiro não tem planejamento nenhum. Você é capaz de ver um time saindo de Vou dar 2 exemplos aqui para ser bem lados opostos. De um Jorge Jesus, de um Fernando Diniz, para um Celso Roth. É muito capaz. Então você não tem estilo de jogo, cara. Cara, você vê, o Abel tá dando até certo no Inter, mas eles foram de Kudê pro Abel. Kudê pro Abel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você vê, o Flamengo no Jorge Jesus, não vou falar, não vem o dirigente do Flamengo falar que foi o mérito deles. Porque o Jorge Jesus foi oferecido. E o Jorge Jesus não foi oferecido só pro Flamengo, ele foi oferecido para Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e depois pro Flamengo. O Flamengo aceitou e embarcou. E o Flamengo saiu dele para Domenech Torrent. Não tô querendo criticar o Domenech. Eu até queria ele no Fluminense agora, porque é um cara que usa a base, precisa de tempo para trabalhar e que eu acho que encaixaria legal com o Fluminense, mas é muito caro. Aí depois eles foram para Jorge Jesus, para Domenech e depois para Rogério Ceni. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito bizarro. O Vasco foi de Abel,
para Ramon, para Sapinto, depois agora pro Luxemburgo. O Botafogo trocou de treinador, foi do Autuori, aí teve um interino, aí teve o tal do Ramon Dias, que nem treinou direito, foi o filho dele. Foram pro Guto Ferreira não, o nome dele agora. O Barroca, e agora contrataram o Chamusca. Qual é o planejamento? Tu vê que é tipo assim, tem um técnico de bobeira, vamos lá, vamos nele. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Mas acaba que é o modo do futebol brasileiro mesmo, né? Não é algo específico de um clube ou outro. Você não tem um planejamento em clube nenhum aqui. Então, é complicado. Eu acho que a gente está anos-luz atrás de todos os sentidos baseados. E você vê também o próprio Santos, eles estão saindo do Cuca para o Roland. Eu acho que assim, o único time que talvez esteja indo pro mesmo caminho é o São Paulo com o Crespo, com o Diniz, são apostas. E o Inter por causa do Kudê com o Ramires. Mas, cara, é muito complicado. E assim, eu acho que o Crespo é uma aposta muito cara, muito desnecessária. 1 milhão, né? 1 milhão pra um cara que não mostrou nada demais. O São Paulo ganha 2,5, pô. O Atlético pediu 2. O Renato pediu 2 pro Atlético. O Renato pediu 2 pro Atlético. O Atlético gasta 2,5 milhões hoje com a comissão do São Paulo. Eu acho que o Renato não vai pro Atlético por esse motivo do salário. Porque eu acho que o Thiago Nunes e o Diniz vão pedir muito menos. Sem dúvida, pô. O Diniz ganha 250 no São Paulo, pô. Ele ia pedir 600 no Atlético, só pra... É uma das comissões, era a comissão mais barata entre os grandes clubes do brasileiro. 250 mil. O Fluminense deu mal. Acho que o Fluminense não vai gastar muito não gastava muito com o Odair e não vai gastar muito com o Roger. O Fluminense, de certa forma, tá seguindo uma linha, né? Jogador técnico jovem com um salário totalmente baixo. Exato. Pouco trabalho, porque técnicos de 10 anos, amigo, 8 anos Você não via o nome do Fluminense sendo ventilado, tipo assim, Abel Braga, Luxemburgo, você não via isso. Você saiu do Diniz, foi pro Odair e agora saindo pro Roger. Não tô falando que tem o mesmo estilo de jogo, mas são 3 caras com a mesma... Sim. Exato. São 3 técnicos jovens, novos no mercado e que, teoricamente, tiveram alguns bons trabalhos. Isso aí, meu irmão. Vamos finalizando aqui, que a gente começa a bater papo quando já vai dar 1h30 já. Irmão, queria te agradecer mesmo, de coração. E se juntar a gente com o Júlio, então, Luísa, Breno, vai até... você, o Júlio e o Renan do Laranja Tricolor, a gente para a madrugada, filho. Por exemplo, o Fluminense, assim, a promessinha, o Fluminense indo pra fase de grupos, live nós 4. É 2 dias. 3 horas, 4 horas fazendo live direto, só pra fazer. Não dá não. Mas é bom, porque aí o papo... É bom, não tem Maracanã, né? Não tem com quem a gente conversar sobre o Fluminense. Exatamente. No momento que a gente... Queria mais uma vez te agradecer, né? Aceitar o nosso convite aí. Você é um amigo de casa, sabe que sempre te deixei claro isso, que as portas estão sempre abertas aqui para você. E é isso. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço pelo convite. Já falei nas outras vezes que eu participei que eu tô sempre disponível para o que vocês precisarem e é uma honra estar gravando com vocês. Show, meu parceiro. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, aí. Bruno. Obrigado. Pra galera aí, espero que goste. Saudações tricolores. Grande abraço.